Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Convido você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo de número 10. Esse texto de Coríntios, Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto, e ele faz um relato de muitas vezes, muitos episódios sangrentos, cruéis, de violenta destruição que o povo de Israel sofreu, milhares de baixas, da parte de Deus. Deus punindo violentamente o povo de Israel. E muitos cristãos não entendem isso. Os ímpios nem aceitam isso. Deus mandando matar seu próprio povo? Como? Deus não é amor, Deus não é bondade, Deus não é justiça? Deus, além de ser tudo isso, Ele é onisciente, Deus conhece o amanhã. E para preservar a cura da humanidade, Deus tinha que purificar o remanescente, um grupo menor, porque a humanidade estava contaminada por inteira. Então todos pereceriam. E perecer na Bíblia é juízo final, é para sempre. Como as pessoas, como nós vivemos num tempo em que a gente ainda não viu o juízo final, não viu para sempre, então nós não acreditamos, a maioria não acredita. E por isso elas não temem a Deus, elas desrespeitam a Deus. Se perguntar hoje para as pessoas, elas não têm medo de Deus. Deus banca todo mundo, Deus sustenta todo mundo, Deus provê todas as coisas. Quem ainda respeita a Deus na criação é a natureza, porque obedece às leis de Deus. É os animais, que os animais existem, apesar da ferocidade, eles estarem contaminados também por causa do pecado do homem, mas os animais ainda existem para a glória de Deus. Toda habilidade que você vê, toda diversidade, toda beleza, todo equilíbrio que você vê no mundo animal, você tem que dizer glória a Deus, porque foi Deus quem criou. Agora, quem enfrenta Deus sem medo, inconsequentemente, são os demônios e os homens. Os anjos caídos, que são criaturas com poder e liberdade, e os homens, que são criaturas com poder e liberdade. E nós estamos lendo o Novo Testamento, mas Paulo está se referindo ao Antigo Testamento e está dizendo, olha, não testa Deus, não provoca, não enfrenta, não abusa. Olha o que já aconteceu com quem fez isso. Então a gente tem duas formas de aprender que bater a cabeça no poste dói. Uma é ouvindo quem já bateu e outra é batendo. Então a gente aprende com o sofrimento de quem já experimentou, ou você terá que experimentar o seu próprio. A Bíblia diz que nós não teremos Jesus como Salvador para sempre. Ele é o meigo Salvador, é o grande Salvador, ele abre o coração e o amor de Deus para todas as pessoas, mas ninguém nunca leu e não está escrito na Bíblia que isso ficará assim para sempre. Tem um tempo que ele é o Salvador, depois, para Israel mesmo, quando ele foi embora, antes da sua volta ao céu, ele falou, olha, vocês só vão me ver agora quando vocês disserem, bendito que o rei que vem em nome de meu pai. Tanto é que Israel até hoje não tem as bênçãos espirituais. Israel só vai vê-lo novamente, pós-arrebatamento da igreja, quando eles clamarem, bendito o rei que vem em nome de meu pai. Antes disso, eles não verão o Senhor. Nós estamos no apogeu das nossas oportunidades. Então, Deus é afrontado, rejeitado, tirado, zombado o tempo todo e não dá nada. As pessoas que fazem isso dormem e acordam. Felizes daqueles que dá alguma coisa quando Deus pune, para acordá-los, para salvá-los. Porque aqueles que continuarão vivendo dessa forma, um dia eles serão surpreendidos pela justiça de Deus e sem misericórdia.
Vai chegar um tempo que as pessoas vão viver uma vida que eles desejarão morrer e não poderão morrer mais. A Bíblia fala, a morte vai fugir deles. E lá no fogo eterno não haverá mais morte. Hoje as pessoas não querem morrer, elas querem afrontar Deus. Então no Antigo Testamento, Paulo está citando principalmente os acontecimentos que estão registrados em Números 14, e ali em Números 14 está escrito que Deus disse assim, até quando eu vou sofrer vocês? Vocês me afrontando. Até quando vos sofrereis? Esta má congregação que murmura contra mim, que afronta. Jesus repetiu essa mesma palavra que está em Marcos, capítulo 9, 14, que ele disse assim, olha, até quando eu estarei convosco e vos sofrerei? Esse até quando é uma mensagem para nós dizendo, olha, povo de Deus, Deus não vai ser bonzinho para sempre, amoroso e salvador para sempre. Um dia ele fecha a fatura e vai dizer, quem aceitou a bondade aceitou, quem não aceitou está fora. E o Antigo Testamento termina com o período final do Antigo Testamento. No final do Antigo Testamento, a rejeição a Deus foi mais brutal. No ministério de Jesus, os 6 meses finais do ministério de Jesus, a rejeição a Jesus foi o pior período. E agora nós estamos no final do período da igreja. E a rejeição a Deus e as coisas de Deus, ela nunca sofreu um índice tão alto. Um índice de desinteresse, de frieza, de apatia, do povo de Deus tendo dificuldade em se relacionar com Deus, gostando do mundo, gostando da carne, gostando dos prazeres do mundo. E isso, num primeiro momento, parece que não dá nada. Se por um lado é assustador ver o que aconteceu com os que se perderam, por outro lado, é abençoador você saber que Deus está se importando com quem quer. Ele não está tratando todo mundo igual. Ele está vendo o esforço de cada um, a dedicação de cada um, o interesse de cada um. E ele está correspondendo a esse interesse. Ele está dizendo, este povo que me quer, eu vou continuar com eles. Eles serão a salvação da humanidade. Os demais se perderão. Tanto é que a Bíblia é clara em dizer que a grande maioria se perde. É um remanescente que se salva. Se é um remanescente, significa que nós temos que fazer parte de um grupo seleto, de um grupo pequeno, que não trilhou o caminho da maioria. Que não trilhou o caminho da maioria, que sempre achou que não vai dar nada. As pessoas não têm medo de Deus. E Deus realmente, a Bíblia fala que nós não devemos ter medo, mas ter temor. Temor é respeito, é obediência, entender que Ele é poderoso. Deus zangado é mais perigoso que qualquer coisa que existe. Quem pode livrar uma pessoa da ira de Deus, a não ser o próprio Deus? Então Paulo está dizendo que aquele pessoal que foi para o Egito, eles saíram do Egito e seguiram Moisés, e eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, estavam juntos. Eles viram Deus punir Faraó. É claro que todos eles se achavam salvos. E num primeiro momento eles estavam salvos. Mas o texto vai dizer que depois Deus não se agradou da maioria e os matou no deserto. Foram enterrados no deserto. Não atravessou o Mar Vermelho, já não está salvo? Não é assim que as pessoas entendem? Uma vez que Deus te curou, te deu um milagre, te abençoou, então agora nós estamos bem. Ele fez isso na minha vida há 30 anos atrás, eu estou bem. Não, queridos, Deus é vivo, dia a dia. A vida continua. É um relacionamento diário e para sempre. Então Paulo está dizendo, olha, todos eles saíram com Moisés, todos eles atravessaram o Mar Vermelho, aquilo foi um batismo. Foram batizados em Moisés. Águas em volta. Todos eles viram cair maná do céu, comeram, seguiram da nuvem que protegia eles do sol. Então o sol que matava, não matou aquele povo, porque Deus colocou uma nuvem sobre eles, a nuvem os seguia. Aquele inverno que também matava à noite,
foi aquecido por uma coluna de fogo à noite. Eles eram cuidados. Estava todo mundo ali. Então todo mundo foi salvo? Falou, não, a maioria se perdeu. Por quê? Porque eles começaram a provocar Deus. Eles começaram a testar Deus. Começaram a afrontar Deus. No que eles afrontaram? Eles afrontaram porque Deus já tinha dito que não era para adorar ídolos e eles adoravam. E insistiam. Deus já tinha dito para não praticar o jugo desigual e eles praticavam. Deus já tinha dito que ele queria uma nação pura, uma nação limpa. Não era para eles praticarem os pecados que todas as nações da terra praticavam, que era por isso que Deus estava dando vitória para eles sobre todas as nações. E eles queriam viver nos seus pecados carnais, nas suas feitiçarias, nas suas idolatrias, nas suas abominações. E como eles faziam isso uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 e não dava nada, eles começaram a enfrentar Deus. Aí Paulo cita um exemplo, que nós não devemos ser cobiçosos, porque Deus não se agradou deles. Salvou eles, conduziu eles, protegeu eles, abençoou eles, fez milagres no meio deles, e eles não corresponderam. Então Deus não se agradou e começou a punir, para apurar, salvar os que queriam Deus mesmo. Aí Paulo cita um exemplo aqui, que numa única noite, Deus matou 23 mil pessoas. Aí você pergunta, dos inimigos? Não, do povo de Deus, de Israel. Aquela nação que Deus abençoou, que começou com 70 pessoas lá no Egito. Quando saiu de lá tinha 2 milhões de pessoas. Eles começaram a enfrentar Deus, a abusar. E numa outra vez, numa única praga morreu milhares. Numa outra praga morreu milhares, como a das serpentes. Paulo vai citando 2000 anos de história. Em 2000 anos, ele está dizendo assim, olha, pessoas, seres humanos que querem se relacionar com Deus, olha como é que Deus se relaciona com as pessoas. Ele é bondoso, ele é amoroso, ele carrega, ele protege, ele guia, ele abençoa. Ele deu vitórias brilhantes. Israel enfrentou nações poderosíssimas com um grupo reduzido de pessoas e teve vitórias magníficas. Dias de júbilo, dias de canto, dias de culto, dias de louvor. Mas, em dado momento, eles se descuidaram. Por isso é que o final do texto vai dizer, olha, quem pensa estar em pé, toma cuidado, que não caia. Em Hebreus vai dizer, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Eles foram testando Deus. Então Paulo vai dizer, olha, não sejamos idólatras, não sejamos carnais, não provocamos a ira, não desrespeite os mandamentos, não fique provocando o Senhor com murmurações, porque foi o pecado da murmuração que fez eles andarem 40 anos errantes pelo deserto. Eles murmuraram contra Deus e disseram que os seus filhos seriam presos. Deus falou, então quem vai morrer vai ser eles, e quem vai entrar na terra vai ser os filhos dele, esses que eles disseram que seria presa. Deus pegou eles na palavra deles, na boca aberta deles. Porque Deus havia dito, eu vou dar vitória, vai lá, espia a terra, tem inimigos lá, mas o inimigo é problema de Deus, você seja fiel a Deus e Deus cuida de você. Mas eles abriram a boca para falar besteira contra Deus. E Deus disse, eu não vou ficar tolerando esse povo murmurando contra mim. E a maioria deles morreram. Pereceram no deserto. Respondendo essa pergunta de Deus e de Jesus, até quando eu vou sofrer essa gente? Bom, os filhos de Adão, quanto tempo Deus suportou os filhos de Adão? 1650 anos. Parecia que 1650 anos, depois que o povo estava pecando fora do jardim do Éden, nada vai mudar, né? Aí um dia Deus falou para Noé, Noé, faz uma arca que chega. Faz uma arca porque o pecado desse povo encheu a medida. Sempre foi pecado, mas agora a medida encheu. E eu vou destruir todo mundo. Então, como você tem andado em sinceridade diante de mim, faz uma arca para você e para a tua família. E Deus não tinha pressa, a arca levou 120 anos para ser feita. Mas quando Deus falou com Noé, o argumento que Deus usou foi o pecado, a violência desse povo. Eles derramavam muito sangue, eles matavam demais.
E Deus disse, a violência deles subiu a minha presença, encheu a medida. Os irmãos conhecem a história, está aí comprovado pela ciência. Durante muito tempo, muita gente não acreditou no dilúvio. Falou que o dilúvio era uma história da Bíblia, era um conto, era um folclore. Hoje ninguém mais fala isso, por quê? Porque a ciência veio a público e disse, olha, o dilúvio existiu. Os restos da arca foram descobertos agora recentemente. Está lá para visita. As medidas, a madeira, a montanha que a Bíblia falou que ele parou, está lá. Tem o local certinho. Tem foto de satélite mostrando o tamanho da arca. Confere com tudo que a Bíblia diz. Aí parou esse converseiro que existia no mundo, que isso não era verdade. Mas para nós que nunca precisamos da ciência para crer em Deus, nós acreditamos na palavra, não mudou nada. A gente sempre acreditou que o dilúvio foi real e acabou. Agora que a ciência veio confirmar. Então, queridos, 1650 anos depois de Adão, Deus acabou com a farra. Falou, vou começar de novo. Os filhos de Noé, logo depois de Noé, começaram a testar Deus de novo. Quanto tempo Deus suportou? 427 anos. E na Torre de Babel, Deus acabou com a farra da Torre de Babel. E Babel era a badalação do momento. Babel era o assunto. Babel era o comércio. Babel era o câmbio. Babel era tudo. Todo mundo estava lá. Trabalhando. E tudo que envolvia Babel envolvia o mundo todo. Deus foi lá e acabou com a farra. E falou, vou fazer para mim uma nação. Essas nações aí, nenhuma adorava a Deus. Deus falou, vou fazer uma nação. E fez uma nação a partir de Abraão. Os irmãos conhecem a história. Quanto tempo Deus suportou os filhos de Abraão? Pecando, idolatria, que Paulo está contando aqui. Quase 2000 anos. Então Israel, depois de 2000 anos de história, se achava imbatível. Porque eles eram, eles, e eles tinham 2000 anos de história para contar. Então eles nunca imaginavam que Deus ia cortá-los no pé da raiz. Deixá-los sem templo, sem culto, sem Deus, sem louvor, sem nada, como vagabundos pelo mundo, com a mala nas costas. Nunca imaginaram que isso fosse acontecer. Os profetas já haviam dito. E 2000 anos Deus suportou os filhos de Abraão. Aí nascemos nós, filhos da graça, filhos de Deus em Cristo Jesus. Quanto tempo Deus está nos suportando? Jesus falou para a nossa geração, até quando vos sofrereis, ó geração incrédula? O que ele está dizendo? Como vocês são duros para crer em Deus? Jesus sempre teve razão, ele tem razão. Nós temos 4.000 anos de Antigo Testamento, 2.000 anos de Novo Testamento, nós temos grande parte das profecias todas cumpridas, temos um túmulo aberto, um Cristo ressurreto, 2.000 anos de ação do Espírito Santo, e olha como Deus é tratado hoje. Deus perde para o dinheiro, para a internet, para o mundo, para o pecado. As pessoas, elas não têm medo de Deus, não. Elas não acreditam no juízo. Elas peitam Deus, elas são ousadas, são abusadas. Estão em aliança com o atrevimento demoníaco. E é uma rejeição brutal. Porque o homem não aguenta nada. O homem não suporta nada. Qualquer coisa, ele tem pânicos, ele tem medo. Uma pequena queda, um pequeno trauma, ele desmorona. Ele é um ser frágil. A Bíblia fala que nós somos como erva. Pode estar bom num dia e murcho no outro, seco. Mas mesmo sendo tão frágil e sustentado por Deus, o homem ele é abusado quando o assunto é Deus. Pior do que o ser humano são os filhos de Deus. Eles não ligam de ser idólatras, não. Eles não ligam de ser interesseiros. Eles não ligam de ser falsos, de desrespeitar mandamentos. Eles acham que vai ficar assim para sempre. E Deus nunca diz, não está dito na palavra, nunca que Deus ficaria nessa terra maldita para sempre. Tem um tempo. E esse tempo de desrespeito ele é crescente. E Paulo está dizendo assim, olha, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo. Foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século é chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé,
veja que não caia. Ele está dizendo, o relacionamento de Deus com as pessoas do passado, tanto os ímpios quanto o povo de Deus, é um exemplo, porque Deus é o mesmo e as pessoas são as mesmas. A diferença é que eles viveram num tempo que não tinha ciência avançada, e nós vivemos num tempo avançado, mas o ser humano é igual, é o mesmo. Ele tem as mesmas limitações, ele tem as mesmas capacitações. O que nós temos hoje é conhecimento e recurso, mas o ser humano é o mesmo. E não adianta a gente pensar que porque mudou os recursos e o conhecimento, e nós aprendemos a argumentar, nós aprendemos a advogar contra Deus, que Deus vai mudar. E nós vamos convencê-lo de alguma outra forma a fazer diferente conosco. Paulo falou, não, isso aqui está escrito, olha como que é. Quem testou, quem provou, quem abusou, quem enfrentou, olha que fim levou. E é isso mesmo, quando Deus disse para Moisés que ele ia destruir o povo do Egito, antes de entrar no deserto, Deus falou, Moisés, eu faço outro povo de você. Esse povo não quer me servir, não, eles são rebeldes, eu faço outro povo a partir de você. Qual a dificuldade para Deus? Então, para nós que estamos aqui, queridos, qual é o nosso principal ponto para a nossa reflexão? Nós temos que entender que nós vivemos num tempo em que as pessoas não querem ver tudo que elas já receberam de Deus. Elas não querem crer, elas querem fazer o que elas querem. Então nós temos, desde a transfiguração, os milagres, as parábolas, o Apocalipse, a igreja, as vitórias. Nós temos provas escritas na Bíblia, nos livros, nos testemunhos. Nós temos 6.000 anos de exemplos da atuação de Deus, de como Deus quer salvar, como Ele ama. Para nós isso basta, para a gente firmar a nossa fé e avançarmos no nosso grau de comprometimento, porque o grau de comprometimento com Deus hoje, da grande maioria, é muito superficial. As pessoas, o compromisso que elas têm com Deus é desde que elas não tenham outra coisa para fazer. É desde que elas não tenham uma outra proposta. É assim que as pessoas se relacionam com Deus. Se não tiver nada para fazer, se não tiver nenhuma outra proposta, se não tiver nada melhor, ou então quando elas estão apavoradas, pensando que vai morrer ou enfrentar o juízo. Mas quando elas estão bem, o grupo de pessoas que estão com um grau de comprometimento com Deus firmes é um grupo pequeno. Então nós temos que estar conscientes que nós vamos fazer parte desse grupo seleto, que vai sofrer a frieza dos últimos dias, que vai sofrer um enfrentamento dos últimos dias, que é a igreja falsa, profetas falsos, cultos falsos, movimentos falsos. Então a coisa falsa cresce. Aquilo que não é verdadeiro, que te leva para longe de Deus, mesmo que seja opressora, isso cresce. É como tragédia, tragédia já nasce grande. As coisas boas são construídas de pouquinho. Os bons relacionamentos, as boas amizades, enfim, tudo que é bom é construído passo a passo, com determinação, com entrega. A tragédia não, a tragédia é igual ao inchaço, ele parece de uma hora para outra. Só que é um crescimento mórbido, falso, ele não produz nada para ninguém. E nós estamos enfrentando isso. Todos os pastores que a gente conversa, que a gente se relaciona com quase todas as igrejas, o argumento é o mesmo. As pessoas, elas estão descomprometidas com Deus, elas estão comprometidas com elas. As pessoas que estão focadas em Deus, que é aquelas que não faz mal que Deus matou 23.000 ontem. Tem um grupinho lá que sobreviveu, falou, não Deus, eu estou aqui caminhando para a terra prometida. Eu não me entreguei à idolatria, não me entreguei aos prazeres, não me entreguei ao jugo desigual. Tem um grupo focado, e esse grupo Deus caminha com eles. Deus se agrada deles, Deus fortalece eles. Deus honra eles. Que apesar de ser um grupo muitas vezes reduzido, porém eles são comprometidos. E um dia vai chegar o tempo em que a grande maioria se perdeu por desinteresse por Deus, por enfrentar Deus, por provar Deus, e com isso eles perderão Deus.
Deus não será possível para sempre. Nós precisamos estar focados. A maioria tem um grau de comprometimento que os compromete. Nós não podemos fazer parte dessa maioria. Nós temos que cada um cuidar da sua vida, da sua fé, do seu testemunho, porque se nós crescêssemos mais, se nós nos santificássemos mais, se nós firmássemos cada vez mais o nosso compromisso, mais de Deus nós teremos, mais nós venceremos, menos nós sofreremos. Por quê? Porque enquanto a humanidade estiver aqui com o Espírito Santo trabalhando com os fiéis, Deus está conduzindo esse grupo. Paulo disse para os irmãos de Corinto, olha, observa aí na história. Quando Deus viu que tinha lá 23 mil que tinham que receber pena capital, morrer, ele não falou, vou matar todo mundo. Não, vou seguir com os outros. Daqui a pouquinho já tinha alguns milhares apodrecendo a nação. Deus foi lá e extirpou aquele mal e continuou seguindo com os outros. E foi até o menino nascer, até o menino crescer, morrer na cruz. Deus está levando o seu plano ao efeito, conforme o prometido. E enquanto Deus caminha com o seu povo, uma grande maioria vai se perdendo. Onde eles vão se perdendo? Na maneira de se relacionar com Deus. Ninguém aqui foi julgado por causa de problema social, por causa de problema legal. O julgamento aqui era a maneira como eles estavam se relacionando com Deus. A diferença daquele povo do Antigo Testamento para hoje é que hoje as pessoas não vão a julgamento imediato, mas eles vão a julgamento posterior. E não muda muita coisa. Eles se descomprometem, partem dessa vida e vão enfrentar o juízo de Deus. Por quê? Porque eles colocaram Deus à prova. Eles começaram a achar que Deus disse não, eles dizem sim, não dá nada. Deus falou faça, nós não fazemos. Deus falou é assim que eu quero, nós falamos que é diferente. E parece que isso vai passando de um século para o outro, nunca aconteceu nada, nunca vai dar nada. Hoje, principalmente, nós estamos há 2000 anos. Apesar de estarmos há 2000 anos, a epidemia da frieza, da síndrome de Lúcifer, da rebelião contra Deus, ela explodiu na humanidade no último século, na época da ciência avançada. Até 100 e poucos anos atrás, não havia uma rebeldia aberta dessa contra Deus. Mas depois que veio o progresso, os grandes centros, o meio de comunicação avançado, e o mundo ficou um mundo interessante, parece que Deus não faz a menor falta. As pessoas conseguem viver sem Deus, e Deus não faz a menor falta. Por isso, Deus é tratado como uma coisa supérflua, uma coisa de menor valor. E essa afronta, ela chega diante de Deus todos os dias. Todos os dias Deus tem que viver. E a pergunta de Deus é, até quando vocês acham que eu vou aguentar isso? Até quando eu vou sofrer isso? Até quando eu vou suportar isso? Então, nós estamos vivendo num tempo que as profecias que falam, olha, um dia Deus vai atravessar a agenda do mundo e vai interromper o programa de vida de todo mundo. Vai ser de repente, vai ser num abrir e fechar de olhos, a trombeta vai tocar. E quem estava comprometido, não tem o que temer. Dormindo ou acordado, viajando, passeando ou trabalhando, onde ele estiver, ele vai ouvir o toque. Foi assim que Deus conduziu o seu povo sempre. Era um povo que estava focado naquilo que Deus disse, que fez, que está fazendo e que vai fazer. Esse remanescente, eles estão diante do Senhor. Esse remanescente, ele existe na terra. Nós precisamos fazer parte desse grupo. Você não pode deixar a frieza da sua época contemporânea te envolver. Como muita gente fez, hoje em dia nada, Deus é o mesmo. Não muda, ele é imutável. Porque antigamente, mas agora. Porque agora. Não, queridos, não tem isso. Um dia as pessoas vão lamentar e falar, agora eu quero, mas aí não tem mais, teve sempre. É como Paulo disse, olha, lá no dilúvio a porta ficou aberta o tempo todo. Não quiseram entrar, aí Deus fechou. Agora eles querem entrar, agora não pode mais. Jesus conta nas suas parábolas que o reino de Deus findará e as pessoas vão bater na porta. Senhor, abre, mas como bater na porta? Teve aberta o tempo todo. Essa oração, abre-nos. Não, você não quer que abra, não. Você nunca quis entrar. Estava aberto o tempo todo. Então nós precisamos fazer parte
desse pequeno grupo de Deus na terra, que é um grupo focado. Eles não estão preocupados com o que está acontecendo em volta. Porque imagine se eu e você estivéssemos lá, como povo de Deus, filhos de Abraão. Alguém pode falar, que privilégio, nós somos filhos de Abraão. É um privilégio, mas você pode imaginar esse povo vivendo 40 anos, morando debaixo de cabana, Deus destruindo o templo, levando para um cativeiro, depois voltando, indo para outro cativeiro, e punições, e entra rei e cai rei, e entra rei e cai rei, e guerras e contendas. Fala, mas cadê esse Deus? Deus está salvando a humanidade. Eles são um povo obstinado. E aqueles que foram salvos passaram por tudo isso. Por isso, em Hebreus, escrevendo para nós, crentes do tempo do Novo Testamento, falou, vocês não resistiram até o sangue, por que vocês estão desfalecendo? Já teve tempo que a pessoa, para ser de Deus, tinha que derramar seu próprio sangue. Como tem lugares na terra hoje que ainda é assim. Mas nós temos um outro tipo de enfrentamento, que é descomprometimento com Deus e com sua obra. As pessoas estão descomprometidas. O compromisso com Deus pessoal, ele é fraquinho. Qualquer ventinho desfaz. Compromisso com a obra, para a grande maioria, ele é um compromisso assim. Não pode ter nenhum problema. Se tiver algum problema, a gente para. Esse grupo que Paulo está dizendo aqui era um grupo que servia a Deus incondicionalmente. Vivo ou morto, com problema ou sem problema, com inimigo ou sem inimigo, com deserto ou sem deserto. Eles eram focados. Eles queriam o céu, a salvação, Deus, a vida eterna. E nada vai demovê-los. Nada, absolutamente nada. É assim que nós temos que ser. Agora nós estamos trocando Deus hoje por festinhas, por novelas, por filmes, por campeonatos. Estamos vivendo numa época em que pastores é da geração Netflix, Facebook, Instagram. E é uma geração que o compromisso com Deus ele ficou muito reduzido. Por isso, o culto a Deus é um culto muitas vezes desprestigiado. Porque quem tem que dar o prestígio somos nós. No mundo é diferente. No mundo se cria atração para os espectadores. Então, lá no mundo, o show, o inimigo premia os artistas, ele faz os ídolos. Por exemplo, Big Brother pega um estranho e confina ele numa casa daquela que vocês sabem que tudo acontece lá, e faz dele um ídolo. Pronto, dali para frente ele vai dar autógrafo, as pessoas vão querer tirar foto com ele. O mundo é assim, o mundo premia os melhores e monta os seus shows e as pessoas pagam para assistir. Na igreja não tem show. Nós é que temos que dar o devido valor. Porque é Deus quem nos aceita na presença dele. É Deus quem aceita o nosso culto, é Deus quem aceita o nosso louvor, é Ele que permite. A alegria tem que estar na gente, a alegria do Senhor. Não é como num show que a gente vai lá para se alegrar. Nós vamos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nossa empolgação está exatamente no nosso relacionamento com Deus. E quando a gente ajunta um grupo de pessoas que estão verdadeiramente alegres, verdadeiramente empolgados, verdadeiramente firmes, o ambiente é maravilhoso. É o culto a Deus. Isso está morrendo dentro das pessoas. Porque o grau de comprometimento delas com Deus é pequeno, é fraco. E Paulo está dizendo, olha, você que pensa que está em pé, toma cuidado. Veja que não caia. E cita o exemplo de 2000 anos de história. Olha quanta gente que pensou que estava dentro. Quanta gente que pensou comigo, não. Mas o menor ventinho que teve, eles foram arrastados. Amém, queridos? Nós precisamos, nós que vivemos em tempo final, tempo difícil, tempo em que o mundo tem um monte de atrações que procura te tirar da presença do Senhor. Se você não estiver focado, Ele vai te tirar. Então é comum hoje as pessoas dizerem para Deus, olha, é assim que é assim que todo mundo é assim que eu sou. Mas nós precisamos ler um 1 Coríntios 10 de vez em quando, para a gente ver as bênçãos da fidelidade. Como é que Deus honrou este povo que era comprometido com Deus. E ainda entraram na salvação. E como as pessoas que brincaram com Deus perderam, como o mundo que brinca com Deus vai sofrer um dano irreversível.
Um dia. Questão de tempo. Então, queridos, eu quero responder para os irmãos essa pergunta de Jesus. Até quando vos sofrereis? Não sei, Senhor. Eu só não quero que o Senhor sofra comigo. Eu não quero que o Senhor sofra com você. Dizendo, olha, a tua vida do jeito que você vive, para mim é um sofrimento. Você não consegue crer? Olha o quanto Deus já fez. Olha o quanto nós sabemos. Olha o quanto nós temos. Se a gente não consegue crer, resta a gente ser contado com os incrédulos. O que é incrédulos? É os perdidos. Por que eles são chamados de incrédulos? Porque nada consegue fazê-los crer. Eles não creem que Deus fez, eles não creem que Deus ama, eles não creem que Deus pune, eles não creem que Deus é justo, eles não creem que Deus voltará. Por isso eles não se convertem. E porque não se convertem, se perderão. Nós temos que saber que vivemos nessa época difícil. E cada um cuidando da sua vida, do seu foco, nós temos que ser como aquele remanescente que atravessou. Morreu 24 mil, morreu 14 mil, morreu não sei quantos mil, e eles estavam ali firmes. Firmes nas promessas. Eles estavam sofrendo, estavam andando no deserto, enfrentando feras, frio. Eles pagavam pelo pecado dos outros muitas vezes, estavam juntos. O rei pecava, a nação era punida, eles estavam lá, mas eles estavam focados em Deus. Entraram na salvação, ressuscitarão e habitarão no céu para todo sempre. Nós precisamos pensar dessa forma. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Nós fazemos parte daqueles que creem que Deus está conduzindo o seu povo. Amém? Vou repetir. Nós fazemos parte daqueles que creem que Deus está conduzindo o seu povo. Que estão comprometidos, firmados, focados. Nós sabemos que nós estamos vivendo num tempo em que Deus é rejeitado, Deus é desrespeitado, Deus é afrontado o tempo todo. Mas nós não fazemos parte deste povo. Nós respeitamos, nós reverenciamos, nós tememos, nós adoramos, nós louvamos. Nós cremos que Deus vai fazer tudo aquilo que Ele disse que fará. Estamos vivendo nessa esperança, nessa perspectiva. Deus, em nome de Jesus, obrigados por todos nós que aqui estamos. Depois de um dia de trabalho, depois de um dia muitas vezes cansativo, cheio de lutas, quando a carne pede, ó Deus, para nós fazermos a sua vontade. Quando, ó Deus, nós temos compromissos mil, ciladas, armadilhas. Mas nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. O Teu Espírito Santo nos congregou. O Teu Espírito Santo nos trouxe. E nós queremos Te louvar porque estamos aqui. Teu nome, ó Deus, está sendo adorado porque nós estamos aqui. A nossa vida, ó Deus, aqui, o nosso culto, a nossa presença, é uma prova, ó Deus, de que o Teu nome é reverenciado neste lugar. Aqui nós louvamos, aqui nós comungamos, aqui nós choramos, aqui nós oramos, aqui nós ouvimos, aqui, ó Deus, nós renovamos a cada culto as nossas esperanças. Ouvindo a Tua palavra, relembrando tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, na história da humanidade, desde que o homem existe na face da terra. Nós estamos aqui como Teu povo na Tua presença e queremos Te agradecer, ó Deus, porque somos Teu povo. Como Teu povo que somos, ó Deus, nós temos as nossas limitações. Por isso Te pedimos, ó Deus, perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados. Às vezes, ó Deus, que nós desonramos o Teu nome com o nosso descompromisso com as coisas. Mas nós queremos, ó Deus, renovar a nossa aliança contigo a cada dia. E queremos Te pedir, ó Deus, continue aceitando a nossa vida, o nosso culto, o nosso sacrifício, as nossas ofertas, o nosso louvor.
porque nós queremos fazer isso de coração, prazerosamente, em nome de Jesus. Deus, eu quero te pedir pela vida de todos que aqui estão. O Senhor sabe que cada um está vivendo, na família, na sociedade, no trabalho, nos relacionamentos, no coração. O Senhor sabe, ó Deus, onde as guerras são mais intensas. Eu sei que tem pessoas aqui com lutas travadas contra a carne, contra o mundo, contra as trevas, contra o ego, com batalhas, ó Deus, intensas. Eu quero te pedir, Deus, manifesta o teu poder no meio do seu povo, como sempre o Senhor fez, dando vitória, envergonhando o inimigo, destruindo o inimigo, as suas astúcias, os seus planos, os seus ataques, as suas armadilhas. Que ele seja, Deus, destruído no poder que há no nome de Jesus Cristo. E nós queremos sempre, ó Deus, contar e cantar a vitória do teu povo, porque tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que caminha no nosso meio e que nos dá vitória a cada dia. Por isso eu quero te pedir, Deus, que o Senhor seja sempre fazendo parte da história da nossa vida, da nossa comunidade, da nossa igreja, do nosso louvor, do nosso trabalho. Que o teu Espírito Santo possa deixar a chama acesa cada vez mais viva dentro de nós. Que a frieza do mundo, o descompromisso, ó Deus, seja vencido por este amor correspondido, por esta ação poderosa do teu Espírito Santo na nossa vida, nos iluminando e nos guiando a cada dia do nosso viver. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e por tudo nós te agradecemos. Se tem aqui alguém doente agora, Senhor, seja qual for a doença, no corpo, na alma, no espírito, nós queremos repreender esta enfermidade no poder que há no nome de Jesus Cristo. E dizer, ó Deus, que o nome de Jesus será glorificado na vitória do seu povo. Que a vitória de cada um, ó Deus, será para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Diga comigo, Deus, eu renovo agora o meu compromisso contigo. Eu quero, Senhor, te servir, focado, comprometido, como os salvos vivem. Como os salvos vivem. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus. Teu perdão nos alcance. E que a partir de hoje, ó Deus, depois da tua palavra enviada ao nosso coração, a nossa esperança na outra vida, na vida eterna, em Deus, nas suas promessas, em tudo que o Senhor prometeu para o seu povo, ela seja, ó Deus, uma verdade no nosso coração todos os dias do nosso viver. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.